fazer um estudo de forma expositiva. Tá? Só para quem não lembra, expositiva é quando você pega versículo por versículo dentro de um texto, no mesmo texto. E nós temos hoje, pregação temática, um estudo temático, quando você pega um tema e vai em vários versículos. Né? Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão expositiva no 1 Coríntios, capítulo 15. Certamente, o capítulo 15 de 1 Coríntios deve ser o capítulo mais extenso das cartas de Paulo. Isso é importante pelo fato de que ele está discorrendo sobre um tema quase que único, que é sobre a ressurreição. A nossa ressurreição, a ressurreição dos crentes, que ele vai tratar aqui. Então, como o capítulo é muito extenso, eu vou pegar a partir só do verso 35, tá? 35 até o final, porque praticamente o começo dele também seria muito bom, mas nós não vamos ter tempo para estar vendo todo o início dessa discussão. Por quê? Chegou ao conhecimento de Paulo que na igreja de Corinto, vocês sabem que a igreja de Corinto é uma igreja que teve muitos problemas, muitos, e complexos, e um deles é que existia um grupo dentro da igreja que não acreditava na ressurreição dos mortos, né? Que era um dos grandes temas ensinados por Jesus e também ensinado pelos apóstolos, né? Principalmente Paulo. E sabe que existia uma das alas religiosas lá no judaísmo, que eram os saduceus, né? Os fariseus eram a maior seita, vamos chamar de seita, porque era assim, eram diversos segmentos dentro do judaísmo. Nós tínhamos maior segmento, eram os fariseus, que eram mais ligados ao povo. Depois vinham os saduceus, que eram uma seita menor, que era mais ligada com a política, com as coisas do governador, enfim, dos dirigentes da época. Enfim, só que uma diferença, os saduceus, eles tinham muita influência, mas eles não acreditavam na ressurreição. Então, alguns estudiosos entendem que, provavelmente, algum desses saduceus se converteram ao Evangelho, a Cristo. Então, vieram para a igreja, estavam dentro da igreja. Só que dentro da igreja, eles trouxeram isso, né, que eles já conheciam, né, que aprenderam dessa maneira, que não haveria ressurreição, ou seja, que morreu, acabou. Tudo que a gente tem, né, aqui é o que a gente vai viver a nossa religiosidade, mas depois vai morrer, não tem mais ressurreição. Essa era a ideia deles. Então, Paulo gasta todo esse tempo para falar sobre ressurreição. Principalmente a primeira parte, até o verso 34 aí. Então, até Paulo fala uma frase que a gente conhece muito, que se nós esperássemos em Cristo somente para essa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, né? Deixar sua vida, largar tudo para seguir Jesus e depois morreu, acabou, né? Então, Paulo faz uma defesa tremenda sobre a ressurreição. Então, existe um grupo que tinha esse problema, que estava ensinando, que criava debates dentro da igreja, uma igreja que tinha muitas divisões, né? A pior coisa para uma igreja, acho que quando o diabo consegue criar divisão dentro da própria igreja, né? É o começo de um negócio sem fim, né? Por isso que a igreja só consegue ser uma igreja saudável quando todo mundo está junto, pensa junto. Não é que nós vamos pensar tudo a mesma coisa, não é isso. Mas tudo é em nome do bem maior. Eu posso discordar em alguma coisa, você pode discordar em alguma coisa, mas nós nunca vamos usar isso para poder criar contenda dentro da igreja, né? Então, o que acontece em muitas igrejas, porque que sempre houve muitas divisões na igreja, é porque tem as pessoas mais radicais que ou faz o que eu quero ou a gente sai,
e saiu uma parte para cá, uma parte... Enfim, isso é uma obra do diabo, com certeza. Divisão é uma obra do diabo, né? Fica muito claro nisso. Esse era um grupo que não acreditava na ressurreição e estava criando problemas. Existia um outro grupo que ele tinha dificuldade em saber como que é o nosso novo corpo. Se existe ressurreição, como é que a gente ressuscita? Será que a Beth vai ressuscitar igualzinho ela está hoje aqui? Né? Será que a irmã Maria José vai ressuscitar igualzinho ela está aqui? De óculos, assim, de cabelo? Não, né? Então, aí fica aquela discussão dentro da igreja, né? E é claro, como é que Paulo poderia saber das coisas que estavam acontecendo dentro das igrejas? Porque tinha gente que falava, certo? E essas pessoas que traziam para ele, você vê claramente que não são pessoas fofoqueiras, eles não tinham objetivo de fazer fofoca. Outra coisa horrível dentro da igreja é gente fofoqueira, que fica procurando alguma coisa para comentar. Não, você viu o que aconteceu com aquele... Ai, conta, como é que foi? Já quer saber. Né? Aí ela ouve, ai, eu sabia, aquela cara nunca me enganou. Cada coisa do tipo assim. Né? Aí você, mas não conta para ninguém, pode deixar. Não, acha. Né? Aí ela vai para outra pessoa e fala assim, olha, me contaram e pediram para não contar para ninguém. Então, você, por favor, eu vou te falar, mas não conta para ninguém também. Tá bom? E assim vai. Vocês conhecem bem essa história, né? A pior coisa que tem. Né? Para ir falar mal de um irmão, falar mal de uma irmã, falar mal do pastor, falar mal do diácono, não tem fim isso. Porque essas pessoas não estão vivendo o Evangelho. O Evangelho ensina tudo sobre isso. Como é que você deve se comportar dentro da igreja. Não é? Então, havia essas questões, muitas questões, e Paulo tratou. Alguém veio até ele, alguns dos seus companheiros de ministério, principalmente Timóteo, né, que esteve com ele em várias viagens, outros companheiros dele, que traziam para ele, principalmente quando ele estava em prisão, ficou 2 anos prisioneiro de Roma, mas as pessoas que iam visitar ele eram os irmãos que traziam notícias. E ele, então, escrevia essas cartas. Essas cartas aqui são respostas às necessidades das igrejas. Né? Então, esse tema aqui é um tema muito interessante, muito bom a gente saber. É claro que nós não vamos saber tudo sobre ressurreição, mas tem muita coisa boa para a gente saber a esperança que nós temos, uma esperança muito gloriosa. Né? Então, Paulo, eu vou a partir do verso 35, para a gente ganhar tempo. Né? E ele vai falar muito mais sobre o nosso corpo, como é que vai ser o nosso corpo, alguma coisa assim. Então, vamos fazer uma reflexão, aqui não vamos demorar muito. Então, no verso 35, ele está respondendo já algumas das coisas. Ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Né? É uma coisa que a gente gostaria muito de saber. Né? Então, eles também queriam saber. Então, havia uma curiosidade verdadeira, sincera, gostariam de saber como é que acontece. Então, Paulo está respondendo, nós vamos nos ater a isso aqui. Só que ele diz o seguinte, né? Eles dá uma repreensão já. Insensatos, vocês são insensatos. Então, ele começa a explicar coisas simples, mas que ele achava que as pessoas deviam saber sobre isso. Ele tinha ensinado sobre isso para eles, mas havia toda essa discussão, então ele chama eles de insensatos. Né? Toda essa preocupação deles era uma insensatez, mas ele resolveu explicar melhor. Então, vamos aproveitar e vamos aprender um pouquinho mais aqui. Né? Então, ele diz o seguinte, ele começa a argumentar. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, aqui é um ponto básico. Né? Para alguma coisa nascer, primeiro ela tem que morrer. Preste atenção nisso, que isso é importante. Então, no versículo 37, ele completa. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ele está usando aqui, né, uma analogia, ele está falando sobre a semente. Uma coisa simples para as pessoas entenderem melhor.
Por exemplo, é uma coisa que acho que a maioria do mundo deve saber. Quando você pega qualquer grão ou qualquer tipo de semente, né, e você coloca ele na terra e você planta, o que acontece lá dentro da terra? Aquela semente, primeiro, ela morre. Ela morre. Se você colocar um grão de trigo, o trigo fica lá, ele vai, se você acompanhar, você vai vendo que ele está minguando, e morre. E é da morte que nasce a vida. Quando você vê já algum galinho despontando, é porque a vida está nascendo ali da morte. Então isso aí, para eles sabiam disso. Isso é uma realidade, entendeu? Que a vida nasce da morte, ou seja, se não morrer, não dá fruto. Então ele começa a falar, então ele está citando aqui, fazer uma analogia com a semente do trigo, que eles conheciam muito bem, todos eles era muito, a população, a maior parte vivia no campo, então todo mundo tinha noção dessas coisas, né? Então, quando você planta uma semente, imagina uma semente de trigo, como ele usa, coloca na terra. Daqui a pouco, quando ela nasce, não nasce outra semente. O que nasce? Um caule, né? Uma planta. Ué, mas eu plantei, foi uma semente. Está nascendo um caule? É claro, né? O que está nascendo não é igual à semente que foi plantada. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, quando algo morre, o que vai nascer não vai ser igual. Entenderam? O que vai nascer não vai ser igual ao que foi semeado ou aquilo que morreu, porque ele morreu e a vida nasce da morte. É assim que Deus fez, né, toda a natureza que nós conhecemos. Então ele usa primeiramente uma analogia, ele usa 3 aqui, 3 analogias, para a gente entender melhor como é que nosso corpo vai vir após a ressurreição. Então, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa é sepultada, na verdade esse processo é o mesmo. Então, a morte para nós não é, a gente tem uma ideia de morte, mas biblicamente, do ponto de vista de Deus, a morte é apenas um rito de passagem. Você saindo de uma situação para outra, né? A ressurreição, para ela existir, tem que haver a morte. Como Cristo. Cristo só pôde ressuscitar porque antes ele morreu, né? E quando... lembrando, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, entendam isso. Para haver ressurreição, tem que haver a morte. Não tem jeito. A ressurreição só vai acontecer conosco porque a gente morrer. Então, quando você morre, você é um cristão que morre, sabe, a gente... Claro que a gente vai chorar, vai lembrar de você, puxa vida, né? Aquela irmã morreu, tal, né? Tal. Mas a gente sabe que quando o cristão morre, é diferente. Por quê? Porque ele vai ressuscitar. A morte é apenas uma passagem. É sair de um estado para um outro. É só isso, não é? Miserável quem acha que morreu, acabou. Então, aí Paulo mesmo diz aqui, já que é assim, já que vocês pensam assim, então é melhor a gente comer e beber e se divertir, porque não tem outra vida. Não é assim que vive a maior parte das pessoas. Eles sabem que um dia vão morrer, então vão curtir todas. Vamos comer tudo, vamos beber tudo, vamos farrear, vamos, porque amanhã a gente vai morrer, né? Então, essa é a ideia que Paulo nos ensina. Mas não é assim. A ressurreição é uma realidade. Paulo só abre uma exceção, que acho que ele foi um dos únicos que ensinou sobre isso, no caso do arrebatamento. Ele fala nesse texto também, que diz assim, que todos nós seremos transformados. Todos nós, né? Uns através da morte, e outros que em vida vão ser transformados no arrebatamento, que é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada, né? Um dia nós vamos falar sobre isso, né? Mas a ideia que ele dá é essa. Então, a primeira analogia que ele usa é a questão de que a vida nasce da morte. Não existe ressurreição sem vida, sem morte, né?
Então ele usa a primeira analogia, que é a semente de um trigo. Ele vai agora usar uma segunda analogia aqui no verso 39. Ele diz assim, ele vai utilizar agora a questão da carne, do nosso corpo. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, a gente é carnal, a gente é carne, certo? Uma é a carne dos homens, outra a dos animais, né? Outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Está dizendo aquilo que a gente conhece aqui, né? Todas as carnes são diferentes, né? E ele completa, também há corpos celestiais, preste atenção aqui, há corpos celestiais e corpos terrestres. Provavelmente, corpos celestiais aqui, ele está se referindo aos anjos, né? Porque não existe outra forma de você poder pensar. O que eles tinham noção maior era as criaturas angelicais, que eles são espíritos, né? São espirituais ou celestiais. Ele pode intercambiar isso daqui. Então ele diz, existem corpos que são celestiais, já não é de carne, né? Até porque ele ensina o seguinte, que carne e sangue não podem herdar o quê? O reino de Deus. Então, esse corpo de carne que nós temos aqui, de carne e sangue, esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo não pode ir para o céu. Nesse novo céu, nessa nova terra que está sendo feita para isso, né? É um novo ambiente, é um novo habitat. E para você viver nesse novo universo que Deus cria, você precisa ter um corpo adaptado àquele ambiente. Por isso que esse corpo nosso carnal não pode ir para lá direto. Ele tem que passar pela morte. Na ressurreição você vai receber algo totalmente novo. Totalmente novo, inédito, né? O que traz para nós é isso, é algo que não existe, a gente não faz ideia do que vai ser esse novo corpo, né? Ele continua falando aqui, então, que existem corpos celestiais, como o dos anjos, e os corpos terrestres, que são os nossos, nós somos corpos terrestres, e sem dúvida, ele diz, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. O que é glória? A glória é a beleza, né? É a perfeição, a glória é um resplendor, é luz, né? Agora tem tudo a ver com isso, a glória. Então nós temos uma glória terrena. Se você olhar para o homem, o ser humano, você vai ver como que é uma máquina perfeita. Nós somos uma máquina. Se você olhar o corpo humano, como é que ele funciona perfeitamente? Cada membro, cada órgão é importante. Deus não deu nem um pedacinho de nós que fosse sem importância. Vou colocar lá 2 narizes nela. Mas para que 2 narizes? Um só resolve, né? Deus nunca foi caprichoso assim. Mas criou o homem numa perfeição tremenda, gloriosa, né? Então, existe a glória terrena, pouca, né? Quando Adão cai, a raça humana perde a glória que eles tinham lá no paraíso, lá no Éden. Perdeu parte dessa glória. Paulo diz, e foram destituídos da glória de Deus. Perderam muito. O que Adão tinha era muito superior ao que nós temos, muito mais. Por causa do pecado, parte da nossa glória humana feneceu. Por causa da natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, né? Então, pecamos ainda. Perdemos esse brilho, esse resplendor, né? Essa glória. Agora, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, se mantêm nessa glória, uma glória muito superior à nossa. Muito superior, né? Então, ele diz, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrenos. Nós somos os terrenos, né? Então, no 41, ele vai usar agora a terceira analogia, tá? Primeira foi a do trigo, que tem que morrer para nascer. A segunda analogia, ele usa aqui dos corpos
Existem todos os tipos de corpos. Por exemplo, uma ideia. O corpo de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. O corpo de Jesus é porque ele é a primícia, né? É um dos exemplos que ele dá. Por que vai haver ressurreição? Porque Jesus é a primícia. Jesus é homem, verdadeiramente homem. Ele tem a natureza divina, mas para nos representar, ele tem uma natureza humana, plena, completa e perfeita. Por exemplo, onde Cristo está agora, à destra do Pai? Ele está como lá? Está em espírito? Não. Cristo não é espírito, Cristo é corpo. Jesus está em corpo na glória celestial. Em corpo, porque o corpo glorificado foi ressuscitado. Ele teve que passar por aquilo que nós passamos. Ele teve que morrer. Jesus morreu mesmo, né? A vida saiu dele. Mas antes que houvesse a decomposição normal, natural, ele ressuscita. Então ele é a primícia dos que dormem, dos que vão morrer. Os irmãos que já morreram vão ressuscitar. E vão ressuscitar num corpo chamado de glorificado. Olha só, você vai ter um corpo glorificado. Você vai lembrar, por exemplo, que são coisas interessantes, né? Jesus, quando ele ressuscita, por exemplo, uma coisa que chama atenção, os discípulos estão todos dentro do cenáculo, fechados a 7 chaves, com medo do que ia acontecer, para perseguição que ia se levantar, e de repente, Jesus aparece entre eles. De repente, vamos lá, um grupo aqui, entra aqui. Por onde que ele entrou? Por onde que ele entrou? Por onde que Jesus entrou ali? Só é possível nesse corpo glorificado, que não existe nem tempo, não existe espaço, é algo totalmente fora da nossa realidade, é algo sobrenatural. E esse corpo glorificado que Jesus teve, nós vamos ter também semelhantes a ele. Quer ver outra coisa que é tremenda também? Por exemplo, que chama atenção. Quando Jesus entra no meio deles, ele pergunta, vocês têm algo de comer? Ele come e bebe. Você pensa assim, mas por que ele vai comer e beber? Será que esse corpo glorificado precisa de alimento? Será que ele precisa de comida para viver? Por que nós comemos? Se nós não comemos, nós morremos, né? A vida precisa de comida e água para viver. Será que esse corpo glorificado precisa de comida também? A gente faz um pequeno raciocínio que me parece lógico, né? Ora, Jesus está na glória até hoje, faz 2000 anos que ele ressuscitou. Você acha que lá em cima tem banquete todo dia, tem churrasqueira, churrascada lá em cima, tem comida? Não. Esse corpo glorificado não precisa de alimento. Ele só usou isso para mostrar a identificação dele com a raça humana, né? Vocês sabem que nós fazemos parte de uma nova raça. Antes de você conhecer Jesus, você fazia parte de Adão. Você estava em Adão. Você era originário de Adão. Mas sobre a raça de Adão existe maldição. Sobre a raça de Adão existe a morte, né? A desobediência, né? Agora, o que Deus fez? Ele traz um novo homem, né? Adão foi o primeiro homem. Cristo é o segundo homem. Adão foi cabeça de uma raça humana terrestre. Cristo, agora nós estamos nele. Você está em Cristo. Pode estar sentindo dor de cabeça, né? Sentindo algum problema na vida em si, mas no teu corpo glorificado, você nunca mais vai sentir absolutamente nada. Porque nós estamos em Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos em Cristo. Onde que Deus nos colocou? Nele. De Cristo passa a ser a cabeça de uma nova raça. Eu não vou pegar todos os versículos, porque para ganhar tempo, né? Adão é chamado de o primeiro homem, né? O primeiro Adão. Aí você poderia pensar, poxa, então Jesus é o segundo Adão. Não, não é. Como é que ele é chamado? De último Adão.
que não vai ter outro. Não tem outra redenção, não existe outro povo, não existe ETs, né, que precisam ser salvos, não. Já existe, Cristo, ele é a cabeça de uma nova raça, essa raça que começou aqui entre nós. Nós somos uma raça de Cristo, nós somos cristãos, nós não somos nem brasileiros, então brasileiro porque tem que colocar lá no documento, certo? Mas você é cidadão do céu, você é cidadã do reino de Deus, entendeu? É assim que Deus te vê, você faz parte de um reino, do reino onde o rei é Jesus Cristo, né? Então tudo que vai acontecer com ele, vai acontecer conosco também, né? Então nessa analogia do verso 41, que é a terceira analogia, ele diz assim, ele agora vai usar a terceira analogia, que são os astros, né? E ele diz assim, uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua. Vamos imaginar, né? Quem não gosta de um sol lindo que nem esse aqui, né? Tem gente que eu sei que gosta do frio, né? Mas gostou do sol, tá certo. Mas pensa assim, quando você olha o sol, olha a glória do sol, o poder, a luz do sol, o calor, a luz, sabe? O sol porque se o sol se apagar, o que vai acontecer? Tudo vai morrer. Tudo vai morrer. Não é só raça humana, animais, plantas. Acabou. Acabou, né? Então você vê, o sol tem uma glória tremenda. Aí você pensa na lua. A lua também tem uma glória, ilumina lá à noite, uma noite linda, com a lua cheia, tem uma glória. Mas dá para comparar as duas glórias? Não dá, né? A glória do sol não dá nem para comparar, infinitamente maior do que a glória da lua. Ele está usando essa analogia para nos trazer também essa reflexão. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Existem diferenças de glória, existem diferenças de beleza, existem diferenças de funções, né? Isso que ele está querendo nos dizer, né? Então, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Aí você vai olhar no céu, aquelas estrelinhas pequenininhas longe, mas estão lá piscando, estão lá iluminando lá, entendeu? É outro tipo de glória, pode ser menor ou maior. Existem sóis maiores do que o nosso, muito mais intensos do que o nosso, estão lá, né? Então ele está mostrando as diferenças de glórias que existem, né, entre os astros, para nos fazer refletir. E outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. É um fato, certo? E no 42 ele completa, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Essas três analogias que ele faz, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O que é corrupção? Corrupção é fácil você ver. Desde que você nasceu, você começou a morrer. Deteriorar. A deterioração, o envelhecimento. Você vai envelhecendo, né? Nós temos jovens aqui, temos pessoas aqui com mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70, não é? O que está acontecendo com o teu corpo à medida que você vai envelhecendo? Você vai percebendo que já não é igual àquela menina de 18 anos que você era, não é? Já não é mais aquele garotão de 20 anos. Você já começa a ver uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Aí eu começo a andar um pouquinho, já me canso. Tem alguma coisa errada? Não. Isso aí é deterioração. Isso aí é corrupção. O corpo está morrendo. É duro dizer isso, mas é verdade. É uma realidade. Nós estamos morrendo. Cada dia que passa, você está se aproximando mais e mais do quê? Da morte. Não da morte final, mas do dia da sua ressurreição, né? É por isso que ele diz aqui uma coisa linda, que ele diz, né? Que, pois assim também é a ressurreição dos mortos, porque semeia-se o corpo na corrupção, o corpo vai morrendo, chega um dia, 70, 80 anos, 90, 100 anos, quando você vai viver, não sei quando você vai viver. Hoje em dia é difícil passar de 80, não é? A pessoa tem 86, nossa, né? Uma criança morreu, né? Está novo ainda, né?
Quem chega acima de 90? Difícil você encontrar pessoas acima de 90 já. Né? No Brasil, saiu agora a pesquisa que a expectativa de vida do Brasil aumentou. A nossa pessoa, hoje é de 74 anos, em média. É média, é alta, né? Perto de outros países, a gente tem uma expectativa alta, até 74. Quem tem mais de 74 aqui? Já está fazendo hora extra. Quem passou de 74 já está. É. Ainda bem que o João já não ouviu. É. Mas o fato é que a gente está deteriorando, se decompondo. Aí chega uma hora que o corpo bate as botas. Uma situação. Uns morrem antes, outros morrem depois. Quem se cuida mais, quem cuida da sua saúde, quem cuida da sua alimentação, com certeza vai viver mais. E eu sempre procuro dizer para os irmãos uma coisa que é um grande problema, né? Que as pessoas, isso é uma ideia do mundo, que muitos crentes trazem para dentro da igreja. Quando eles dizem assim, não, morreu porque chegou a hora. Já ouviram isso? Morreu porque chegou a hora. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, entendeu? Né? Porque bênção na palavra é quando a pessoa cumpre os seus anos. Né? Cumprir os anos. Por exemplo, quantos anos vive um homem? 70 a 80, diz a Bíblia. Isso é. Né? Então, bênção é você cumprir isso aí. Tem pessoas que morrem antes desse tempo. Quando eu sempre falo para os irmãos, quando você não cuida da sua saúde, o que vai acontecer? Vai ser um monte de doença, um monte de enfermidade. A pessoa é jovem, eu como mesmo, eu gosto de comer. Fica esse cara comendo aquelas, eles chamam de pato de pedreiro, né? Não é assim? Você vê a mulherada comendo cada pratão assim, né? Bom, mas assim, não é só a questão da comida, é comer errado. Comer errado que é o problema, entendeu? Agora, eu sempre digo isso porque eu acho importante, irmão, Deus, Ele é responsável pela cura, certo? Mas a saúde, nós somos responsáveis. A saúde é nossa. Claro que existem enfermidades que você não fez, vamos dizer, uma enfermidade hereditária. Você herdou do pai, da mãe, da família, não é? Veio no gene, junto com você. Você não teve culpa, né? Então, casos e casos, né? Cada caso é um caso. Né? Mas a gente tem que se lembrar o seguinte, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Né? Eu tenho que me cuidar. Porque chegou um cara assim, que eu conheço, gente. Eu já contei essa história 1000 vezes para os irmãos, mas vai continuar contando. Vocês fingem que nunca ouviram, tá? Fingem que nunca ouviram. Eu sempre conto a história do nosso amado irmão lá, que comia muito. E ele adorava comer gordura. Eu e a Lili cortava a gordura, jogava parte. Assim, mas você vai jogar fora a melhor parte da carne? Está aqui, enchia o prato dele, comia. Sabe? É uma pessoa que comia tudo errado, fazia tudo errado, assim. Aí pegou diabetes, pegou pressão alta, pegou um monte de tranqueira. Né? Por quê? Porque fazia tudo errado, entendeu? Aí, não foi um caso dele, mas uma pessoa morre, chegou a hora, né? Fazer o quê? Deus quis. Não, acho que Deus vai ficar matando todo mundo agora. Ó. Não, olha aqui, Sandra, você vai morrer no dia 25 de janeiro. Não é profecia não, hein? Corta aí, não é profecia não. Isso é um exemplo. Não, nada. Você vai morrer no dia 25 de janeiro de 2025. Então, as pessoas têm que dar essa ideia. Parece que Deus fica assim, ó. Ô, Ju, como é que está o tempo da Sandra lá? Como é que está o tempo? Tá, Senhor, falta 6 meses só. Tá bom, fica de olho aí no relógio aí, hein, tal. Aí chegou no dia 25 de janeiro de 2025, ela está andando. Oi, amor. Morre nos braços do marido ali. Tá vendo? Acho que as coisas acontecem assim? É claro que não. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Esse é um dos mistérios, né? Vai ficar rico aí, ó. Faz um seguro. Faz um seguro. Faz um seguro aí para o nome dela.
Então assim, então as pessoas têm essas ideias de que as coisas são assim, e esquecem que as pessoas se matam. As pessoas não se matam, se suicidam. Ah, porque Deus quis que ele se suicidasse. Meu, chegou a tua hora, pega um revólver e se mata. Acho que Deus vai fazer isso? Não tem lógica isso. Vem um cara com um carro bêbado de madrugada, atropela alguém na rua, mata, como acontece direto aí. Ah, foi Deus que fez aquilo? Deus que fez ele beber? Deus que fez ele ir lá, né? E matar a pessoa? Não. Um outro lá pega uma mulher, estupra, mata e joga onde? Qualquer lugar aí. Aí acha, foi Deus. Deus que mandou ele matar a moça e estuprar. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. A gente vive num mundo que a gente tem um pouquinho... se usa um texto de Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Vocês conhecem bem isso. Quando ele diz isso, ele está dizendo, ele está separando que existe tempo para tudo. Se você plantar um abacate dar fruto, demora, tem um tempo certo, sei lá, 6, 7 anos, quanto que é. Para um trigo dar fruto, é um tempo menor. Assim, para tudo tem tempo. Tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para casar, para descasar, tem tempo, né? E não quer dizer que Deus colocou lá um caderno. Nossa, haja caderno no céu, hein? Ó, anotou em algum lugar, algum livro lá que ele anotou, sabe? Que, olha, fulano vai casar no dia tal. Não, mas não é assim, gente. Não é assim as coisas. Então, essas ideias que a gente traz do mundo para cá, você não para pensar. Que não é assim. Quando ele diz que há tempo para as coisas, ele está separando o que é verdade. Porque há tempo de nascer. Sabe quando? O Gilvan vai nascer no dia 25 de dezembro de 1900 e quanto? 50. Não esquece, isso não é importante. Dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, eu nasci no Natal. Né? Quer dizer, estava escrito lá que eu ia nascer no dia 25 de dezembro? Claro que não, gente. Claro que não. Mas há tempo de nascer e tempo de morrer. É isso que ele está dizendo. Gente, é um tempo que se nasce e é um tempo que se morre. É só isso que ele quis dizer. E as pessoas já acham que ele colocou no livro o dia de você nascer e o dia de você morrer. Meu, o que é isso? A gente é o quê? Cobaia de Deus? Não, claro que não. Não tem nada a ver. Entendeu? Eu, por exemplo, todo mundo diz assim, que data linda. Nossa, olha, quando vai pegar um documento, alguma coisa, que eu assim, nossa, 25 de dezembro, que data linda, nossa, você fica muito feliz. Eu falei, não, eu nunca gostei dessa data. Primeiro porque alguém mais famoso nasceu também, né? Então, me ofuscou, acabou, né? Né? E segundo porque minha mãe só me dava um presente por ano, e ela dizia, mas mãe, todo mundo ganha 2, no aniversário e no Natal. Não, mas esse presente é melhor. Vale por 2, é isso, eu vi isso minha vida inteira. Eu nunca gostei disso, né? Entendeu? Então, se tivesse marcado lá, falei, Senhor, podia ter posto uns 10 dias para frente, ou 10 dias para trás, mas, enfim. Mas, irmãos, não fica nessa ideia que a pessoa morreu porque chegou a hora. Isso não é bíblico, entendeu? É um mistério? É. Você vê que as mortes são as coisas mais imbecis que existem. Não é? Morre de coisas mais banais. Né? Pessoa que cai no banheiro, puf. Sabe que estava escrito lá? Não, olha, aquele fulano lá, aquele gordinho lá. No dia tal, o bichinho vai escorregar. Ele tenta tomar banho com sabonete, deixa tudo cheio de sabão no chão. Né? A mulher sempre avisou, olha, cuidado com esse sabão aí, cuidado. Ele não quis ouvir, puf, caiu, morreu. Gente, é um acidente? Mas... Né? Enfim, enfim, é isso. Então, voltando. Então, semeia-se o corpo. Verso 42, tá? Semeia-se o corpo na corrupção. Corrupção é isso, né? Quando você morre, o teu corpo continua em decomposição. Mesmo depois, você pode pôr perfume lá no corpo, né? Pode encher o bolso dele de dinheiro, né? Pode pôr o melhor terno, né? Limpar o rosto, fazer um rosto bonito, passar líquido na boca, né?
pintar os olhos, né? Pintar o cabelo, não é? Né? Vai passar 4 dias, 5 dias, 10 dias, abre o caixão para você ver o que está lá dentro. Misericórdia, não é? Você já sabe. A decomposição continua, né? O homem foi tirado do pó, e ao pó ele voltará. Então, isso é o fato. Então, quando é que a ressurreição vai acontecer? Porque o que morre é o corpo, né, gente? O que morre é o corpo, não é a nossa alma, né? Cristo, quando voltar, a primeira ressurreição vai ser os crentes, os filhos de Deus que morreram na fé. Esses que serão, né? Então, bom, mas... vai pedir perdão lá. Isso, é verdade. Ó. Então, nós estamos pensando a morte como uma semeadura. A morte é semeadura. É como um plantio. Olha aí, pensa nisso. Do ponto de vista de Deus, né, a morte está plantando uma semente para nascer algo totalmente novo. Né? Eu não sei como é que você vai se parecer. Se você não gosta do seu corpo, sinto muito, porque vai ter um outro corpo. Se você não gosta do seu corpo, é uma maravilha, porque você vai ter um outro corpo. Né? E ele diz aqui, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O oposto, é o contrário. Quando o nosso corpo, a partir que você nasceu, você começa a morrer. Né? Depois você morre mesmo. Esse novo corpo tem uma diferença. Ele é incorrupto. Nada pode deteriorá-lo. Nada. Por isso que na glória de Deus não vai ter mais doença. Que doença é envelhecimento e morte, que são as 3 piores coisas, né? É fruto do pecado de Adão, da nossa linhagem adâmica, né, que veio sobre nós. Agora nós estamos em Cristo, vamos ressuscitar no novo corpo. Nesse novo corpo, não há mais corrupção, como ele diz aqui. Semeia-se em desonra, né, porque o nosso corpo ainda, né, é uma morte desonrosa, tudo esse envelhecimento, essa deterioração, é uma coisa desonrosa para alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas diz que vai ressuscitar em glória. Esse corpo novo é um corpo glorioso, é um resplendor novo, é um brilho novo, é um poder novo. Ele mesmo fala aqui logo em seguida, semeia, verso 43, semeia-se em fraqueza, que nós somos, essa fraqueza que nós somos, só que nesse novo corpo, ressuscita-se em poder. Oh, glória, poder, irmão, olha só. Você tem um corpo forte, firme, é um corpo. Vejam bem, nós não vamos ser espíritos ondulantes lá no céu, né? Eu lembro uma vez um cara falando uma besteira, né? Mas ele, eu não quero ir para o céu, não. Eu falei, por quê? Não, imagina ficar aqui um monte de anjinho pulando nas nuvens, se batendo. A gente enjoa. Olha a ideia das pessoas dos desenhos, da Idade Média. O pessoal viaja. Né? Não é bem assim, né, minha filha? Né? Que se o céu fosse assim, imagina, né? A gente brincando com os anjinhos, pulando nas algodãozinhos, pela eternidade. Realmente o negócio é enjoar. Não dava, né? Mas... A cavaleira cai na terra, exatamente. Não dá, né? Então, se você semeia em fraqueza, a morte como semeadura, e ressuscita em poder. Eternidade, irmão. Em Cristo está a vida eterna. Não vai haver mais morte. Não vai haver mais doença. Não vai haver mais crente barrigudo. Sabe, não vai comer tanto assim lá. Não vai ter crente careca. Ó, sério, que benção, sério. Ó, né?
Nós não vamos usar mais óculos, olha que bênção aí. Quem usa óculos aí, ó, não vai. Porque esse corpo é um corpo glorificado. É um corpo, entendam isso. Ele está falando que o que nós vamos, a ressurreição é de um corpo, é um novo corpo, é um corpo glorificado. Deve ser semelhante a esse. Semelhante. Só que a estrutura, a essência é totalmente diferente, totalmente novo. A gente não faz ideia do que é. Cristo é o que a gente vê na ressurreição de Jesus, é o mais próximo. É você ver isso lá em Jesus Cristo, né? Então, no verso 44, ele continua, dizendo assim: semeia-se corpo natural, lembra disso, semeadura é a morte, tá? Lembra disso. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Veja bem, parece uma redundância aqui. Corpo espiritual. Significa, não é um corpo que você vai ficar transparente e ninguém vai te ver. Não é isso. Não é o espírito, não é. É corpo. É um corpo com glória espiritual. É do Espírito, do Espírito Santo, aquilo que Deus fez na nossa vida, aqui em terra, né? A salvação da nossa vida, da nossa alma em si. Nós vamos ressuscitar num novo corpo, e esse corpo é espiritual. Por quê? Nesse novo céu e nova terra, vai ser tudo novo, tudo diferente. Então, para você existir lá, viver lá, tem que ter esse novo corpo. Ficou claro isso, irmão? Né? Precisamos realmente desse novo corpo para habitar lá. E ele continua. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É isso que ele está dizendo. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Olha o que ele usa aqui, que eu falei agora há pouquinho. O primeiro homem, Adão. Olha o que ele fala. O último Adão, não é o segundo Adão. Veja aqui. O último, é a redenção completa. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante. Está falando de Cristo aqui. Né? Ele é o Espírito vivificante. É Ele que nos deu vida. Ele que nos deu a vida eterna. Ele que te chamou. Ele que está contigo. A obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Amém, amados? Ele vai terminar. Né? E deixa eu só dar um detalhe aqui, que é um dia desse. A irmã, acho que foi, não sei se foi a irmã Rosa, não sei quem foi que falou comigo sobre isso. Quando uma pessoa se desvia, sai da igreja, se diz, não quero mais, não, chega, não, né? Como hoje em dia existe um termo que é os desigrejados. Já ouviram falar, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso. Hoje existe um contingente que tem pessoas que estão escandalizadas com as igrejas, os absurdos, os abusos que estão acontecendo, a política entrando na igreja, as políticas do púlpito, trazendo política para poder conseguir voto. É uma barbaridade hoje em dia. O que acontece? As pessoas estão saindo da igreja por vários motivos em si. E fica anos fora. Né? A irmã Rosa falou agora da filha dela, né, que ficou 17 anos fora da igreja. Né? E está voltando agora, está congregando conosco aqui. Então, até a irmã me perguntou, como é que fica essas pessoas que saem da igreja? Né? Vão ser salvas, não vão ser salvas? Olha, irmã, me parece uma coisa óbvia. Né? Claro que a gente não pode ter a palavra final em tudo. Mas quem é do Senhor vai voltar. Não tem como. Vai voltar. Né? Pedro, ele diz uma coisa. Alguns saíram do nosso meio, e ele disse, mas saíram porque eles não são dos nossos. É forte a palavra de Pedro. Né? Então a pessoa sai. Nós temos vários irmãos nossos, né? Na nossa trajetória, quando a gente se converteu, e a Lili, tivemos alguns irmãos que saíram da igreja e voltaram para a velha vida, voltaram para as drogas, e voltaram para, né, prostituição, essas coisas do mundo, voltaram assim, falei, puxa vida, a gente fica, mas uma pessoa que andou com a gente, congregou com a gente, orou com a gente, como é que eles podem estar fora?
Mas graças a Deus que alguns já voltaram e estão firmes no Senhor. Tem outros que não voltaram. Se ele morre lá, se ele morre longe de Deus, né? Só posso concluir, é porque eles não são dos nossos, né? Claro que eu não tenho a palavra final. A palavra final é de Deus, né? Deus conhece o coração, sei lá, a pessoa foi para um outro país, não tinha igreja. Ele ficou sozinho, servindo a Deus na casa dele, porque não tinha para onde congregar em si, né? Quem conhece o coração é Deus, tá? Mas a gente lembrando sempre disso aqui, a pessoa sai, se realmente houve uma obra verdadeira, genuína naquele coração, ele vai voltar, ela vai voltar, entendeu? Se a pessoa não quer voltar, não quer nem saber. Eu conheço gente que é assim, saiu da igreja, não quer nem saber da igreja, né? Vamos para a igreja? Não, não quer, não quero. Já conheceu, não é a pessoa que não conhece, é a pessoa que já conheceu, que já andou. Então, eu sei que cada caso é um caso, mas a gente tem que entender, irmãos, que a obra de Deus não é brincadeira. A obra que está acontecendo no nosso coração. Por que você está aqui? Quem que tem mexido com você? É o Espírito Santo. Você está aqui porque o Espírito Santo tem tocado em você. Eu tenho certeza que quantas decepções você já teve dentro da igreja? Quantas vezes você já pensou em largar tudo e ir embora? Pensou? Todo mundo já pensou em algum momento que não dá largar tudo. Alguns até largaram, mas não aguentou ficar fora. Não aguenta. Né? Quem tem um coração mudado por Deus, não aguenta ficar fora. Porque lá fora eu conheço o mundo, eu vim do mundo, gente. O que me agrada mais nesse mundo? Você pensa um pouquinho. Sabe, pode agradar a carne, você pode, né, ter coisa para carne. Mas quem um dia foi preenchido no seu espírito, no seu coração, pela realidade do reino, de o Espírito entrar em você, você sentir amor pela obra, amor pelos irmãos, ter prazer de estar dentro da igreja, num culto, prazer de estar num culto, porque as pessoas que não entenderam ainda, podem até vir, mas não gostam muito. Quando a pessoa está gostando, é porque algo está acontecendo dentro do coração dela. Isso é lindo. A obra de Deus é linda, gente, é linda, é uma coisa maravilhosa, sabe? Continuando. Então, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele fala, então, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é o espírito vivificante. É o que você recebeu, vida. 47. O primeiro homem foi formado da terra, e ele é terreno. Mas o segundo homem é do céu, de onde ele veio. Adão foi feito do pó da terra, ele é terreno, né? Toda a natureza, toda a raça humana é fruto de Adão. O nosso último Adão veio do céu. Ele já veio trazer essa glória, veio fazer a redenção. Nós estamos participando da redenção de Deus, né? Nós vamos ter sempre sendo perseguidos, vamos estar tendo algumas dificuldades com o diabo, mas para nós, irmão, o diabo já é um ser vencido. Você tem que entender isso, você não tem que perder tempo. Eu até falei com as irmãs que estavam ali em oração um dia desse, falei assim, irmãos, às vezes eu vejo os irmãos falando mais do diabo do que de Deus na oração. Eu falei, mas não precisa disso. Esqueça o diabo, esqueça. Ele faz o que é próprio dele. Ele vai fazer o que é próprio dele, mas ele já está vencido. Ele já foi julgado e condenado. Não tem. Mas será que ele não pode se salvar? Não, ele já foi julgado e condenado. Já foi vencido por Cristo na cruz. Entendeu? Ele vai dar trabalho? Vai. Mas já foi vencido, porque você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Porque você está em Cristo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem que crer nisso. Não ficar lá, ai Deus, então Senhor, está difícil, porque o diabo está atacando daqui, está atacando dali. Ai, esse problema aqui, problema ali. Mas a gente está aí, né? Não precisa repreender. Você não precisa repreender. Outra coisa, bem lembrado. Bem lembrado. Olha que coisa, pensa bem, irmão. A pessoa está orando para Deus. Aí, então, Senhor, não sei o quê, está conversando com Deus,
tem misericórdia de nós, porque o Senhor sabe que o diabo está atacando a igreja, que não sei, está amarrado. Então não sei quem estava. Você está falando com Deus ou com o diabo? Peraí, o que é isso? No meio da oração, repreender o diabo no meio da oração, falando com Deus? Gente, para repreender o diabo é quando você para tudo, para guerrear contra o diabo. Não é falando com Deus. Ah, não, então o diabo está repreendido, está amarrado. O que você está falando? Deus vai dizer assim, mas ela está falando comigo ou está falando com o diabo? Com quem ela está falando? Entendeu? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Não é, quando você, guerra espiritual, talvez um dia a gente tenha que falar um pouquinho mais. Porque quando você vai guerrear contra o diabo, é contra ele. Então você já para de orar, porque agora eu vou guerrear. Se tem alguma coisa na minha casa, na minha família, que eu percebo que é uma obra do diabo, o que eu vou fazer? Vou falar com ele, eu falo com ele. Eu falo com o Espírito. Não fico misturando Deus e o diabo ao mesmo tempo. A gente tem umas ideias, às vezes, erradas em si. Aí, quando você vai falar com o diabo, é outra coisa. Você para e vai repreender o mal. Diabo, em nome de Jesus, estou te ordenando, sai da minha casa. Sai dessa área, eu estou te ordenando, em nome de Jesus. Eu estou falando contigo porque eu sei quem eu sou. Eu tenho autoridade, você sabe que é a autoridade que eu tenho. Né? Não estou te pedindo, estou te mandando, estou te ordenando. Percebe? Isso é falar. É uma guerra espiritual. Entendeu? É assim. Então, você tem. Eu já contei para os irmãos, acho que foi até recentemente, não lembro, né, de uma moça que era espírita lá no meu trabalho, que eu falava de Jesus, ela não queria ouvir, mas ela era uma militante, né, do espiritismo. E um dia eu cheguei no meu trabalho, falei, não, eu orava por ela, né? Mas eu orava a Deus por ela, mas eu nunca tinha orado em batalha espiritual por ela. E teve um dia que eu cheguei no meu trabalho, estava sozinho na minha sala, era uma sala de 3 pessoas, estava sozinho, e eu levantei, coloquei minhas mãos na direção, ela estava lá, ela chegava antes de todo mundo, ela entrava às 7, eu entrava às 8h30. Eu levantei minhas 2 mãos e repreendi aqueles demônios que estavam na vida dela. Sabe? Foi uma coisa que eu senti na hora. Eu sentia que ela realmente queria fazer aquilo. Eu repreendi em nome de Jesus todo o demônio que estava chamando essa moça e falei e clamei em nome de Jesus. Mas eu estou numa batalha espiritual por isso, certo? Aí eu peguei, orei, sentei. Acabei de sentar, a porta abre e ela vem, senta na minha mesa e fala, Gilvan, por favor, fala de Deus para mim. Eu estou precisando ouvir. Ela nunca falou isso, nunca. Entendeu? Então, a gente tem que entender que batalha espiritual não é uma coisa para ser feita assim de qualquer maneira. Não é em qualquer situação. Porque você precisa ter discernimento para saber quando é a hora. Mas no meio da oração, você ficar repreendendo o diabo, dizendo assim, falando com Deus e já repreendendo o demônio. Ele está amarrado já. Oh, não, vai fora. Não, peraí. Isso aí está meio confuso, isso aí, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter luz, entendimento, sabedoria, gente. A gente fala com Deus, eu falei para os irmãos, temos que ser positivos, temos que clamar ao Senhor e recitar a palavra. Eu falo do que eu creio, que eu sou em Cristo. É isso. Nós somos em Cristo. Você tem que fazer isso. Não ficar que nem um... lembra daquela mulher foi lindo isso, a mulher Ciro Fenícia, acho que foi, que ela está pedindo para Jesus curar a filha dela, né? Acho que a menina tem problemas espirituais, ele estava para curar, e Jesus não queria ouvir ela. Ela vinha falando, e ele ignorando ela. Até claro, insistiu tanto, ele falou, mulher, eu vim para os filhos de Israel, né? Como é que eu vou? O pai vai deitar comida fora dos filhos, os cachorrinhos em vez dos filhos. Ela disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa. Jesus se admirou da fé dela. Mulher, pode ir que tua filha está curada em si, né? Então, por exemplo, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que se ver como filho, filha de Deus. Não como cachorrinho. Muito crente, irmão, parece que é cachorrinho, que fica pedindo migalhas, sabe? Mas se sente um coitadinho, se sente uma coitadinha, fica orando que nem os coitadinhos. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de ser coitadinho. Nós somos filhos. Somos filhas, vocês são filhas de Deus. As promessas são de vocês.
Quando vocês oram, você tem que orar realmente com firmeza, crendo em quem você é e o que você tem. O que você pode, tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Uma oração forte, oração firme. Oração de fé, é isso. Não uma oração de coitadinho. Sabe? É só chorando, me engano. Né? Eu me lembro de um grande homem de Deus, que foi Charles Finney. E ele era um advogado, ateu. E ele, vocês ouviram falar nele. E ele, então, começou a ter um processo de salvação. Ele era advogado, começou a ler a Bíblia, começou a ouvir coisa nova e resolveu frequentar uma reunião de oração de uma igreja. Olha só, ele conta isso num dos livros dele. Ele foi frequentar. E ele disse assim, aí estava lá, ele ia, aí os irmãos oravam. E ele ficava só assim, balançando a cabeça. Aí até um dia que os irmãos ficaram incomodados com ele lá e falou assim, irmão, ora também, ora com a gente aí, né? Ele disse uma coisa, ele diz assim, meus queridos, eu estou frequentando essa reunião de oração há muito tempo. Eu só vejo vocês lamentando, reclamando, falando. Sabe, eu nunca vi nada acontecer. Vocês continuam a mesma coisa nessa ladainha. Sabe, olha só, sabe? Ele se tornou um homem poderoso. Esse homem foi um dos grandes homens que Deus usou nessa terra em si. Mas ele mesmo, no comecinho, já percebeu que os crentes oravam sem fé. Não sabiam quem eram. Não, puxa, nós estamos pregando aqui, olha só a grandeza. Até a sua morte é semeadura. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você está com Deus na sua vida. Você tem que viver assim, pensar assim. Olhar a vida em volta de você assim. Quem você é em Cristo. É isso. Não ser um coitadinho, não se preocupa com o mundo. O mundo é o mundo. O diabo é o diabo. Não deixa ele fazer as coisas dele. Vai, opa, pode parar aí, meu. Aqui não. Entendeu? Você tem autoridade para isso. Então, se veja assim, meu irmão, minha irmã, quando você orar, se veja como uma mulher de Deus, um homem de Deus, que foi chamado para vencer e ser vitorioso e vitoriosa. Entendeu? Então é muito isso, não seja cachorrinho debaixo da mesa, seja filha sentada na mesa, onde o pai está servindo o melhor por você. Amém, amados? Então, terminando. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Adão. E como é o homem celestial, que é Cristo, tais também serão os celestiais. É você, nós. Né? E ele termina dando essa instrução no verso 49, para a gente terminar aqui. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer também a imagem do celestial. Está vendo? Já estamos trazendo essa imagem. Hoje. Né? Cristo em nós. Luz do mundo. Você é luz do mundo, irmã. Sal na terra. Você é. Não é você dizer assim, eu quero ser a luz do mundo. Eu quero ser sal na terra. Não, você é. Cristo disse que você é luz do mundo. Você é sal da terra. Amém, amados? Amém. Né? Bom. Acabou. Só vou ler o verso. Diga, irmã, fala aí. Dos astros. A glória do sol e da lua, as diferenças, né, que tem as glórias, entende? Só vou ler aqui, então, o final, porque é o verso 58, que eu ia até lá, mas o tempo já estourou. Verso 58, vamos ler esse aqui, o final. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Irmão, a gente tem luta na casa, luta na família, luta no trabalho, luta na vida financeira. A gente faz parte da vida. Entendeu? Isso não deve afetar sua fé, abalar sua fé, sua confiança em Deus. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer, deixa na mão de Deus. Ora e coloca na mão de Deus. Por isso que ele diz, vocês, olha só, meus amados irmãos, Paulo dizendo, sede firmes, sejam inabaláveis, inabaláveis. É assim que nós temos que ser, irmão. Inabalável, que não abala com qualquer coisa, qualquer ventinho, já não vou na igreja. O pastor não me saudou.
Não vou na igreja mais, pronto. Tem gente que é assim, não, mimimi. Sabe crente mimimi? Está cheio de crente mimimi na igreja, que se você não olhar para ele, pronto, ficou triste. Irmão, olha que coisa forte, tem que ser firme, inabalável. Sabe? E sempre, olha só, sempre abundante na obra do Senhor. Abundante na obra. Não olha nada, não olha em redor, não vê nada, seja abundante na obra. Faz o que tem que fazer, o que chegar na tua mão, faz e faz bem feito. Sabe? Temos que realmente, irmão, ter uma visão celestial é isso é visão celestial. Visão de Deus, da ressurreição, é isso aqui. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? O teu trabalho, não, você o que está fazendo? Eu estou cantando, estou limpando, estou fazendo. O teu trabalho não é vão. Vai dar fruto. Vai dar recompensa. Basta você continuar. Pode ser criticado. Vão te criticar. Criticaram Jesus. Você não quer ser criticado? Não vou mais na igreja. Me criticaram. Pronto. Imagina se Paulo fosse assim. Todo mundo levantou contra ele. É assim? Não brinco mais. Vou embora. Chega. Não vou escrever nada. Não escrevo mais nada. Imagina se Paulo fosse que nem muito crente, mimimi. E assim, desse jeito. Né? Então, meus irmãos, temos que chegar, deixar essas coisinhas de lado. Entendeu? Porque se o diabo descobre a tua fraqueza, é ali que ele vai atacar. Não é verdade, irmãos? O diabo vem a você. Olha, se você mexer no marido dela, isso vai abalar ela. Vai ficar desorientada. Né? O que ela vai fazer? É? Bom saber. Né? Você tem uma namorada, né? Nossa, eu estou apaixonado por ela. Só que ela só quer ir viajar, quer sair, quer ir para cá. Eu não tenho tempo para ir na igreja, porque eu tenho que ficar com a minha namorada. É? Né? Meu filho, o diabo vai sempre entrar. Onde você tem fraqueza, é ali que ele vai entrar. Por isso que você tem que ser forte, firme, inabalável. Entendeu? Chega de mimimi, gente. Pelo amor de Deus, chega disso. De coisinhas, sabe? Não importa. Você não tem que fazer para o homem. Ninguém me elogiou. Meu Deus do céu. Para de mimimi, por favor. Ninguém me viu. Meu Deus. Onde você está? Onde que está vivendo? Como cachorrinho ou como filho e filha? Sabe? Não faça para o homem. Faça para o Senhor. Porque é o Senhor que vai te dar a recompensa, não é o homem. O pastor não pode fazer nada para você, não. Não posso fazer nada. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga. Olha. Como a gente se relaciona, e como a gente relaciona a questão do arrebatamento e do novo corpo? Do arrebatamento? Não, então. O arrebatamento é para os que estiverem vivos. Só para os vivos que estiverem nesse tempo do arrebatamento. A ressurreição é para os mortos, só para os mortos. Então, mas será que no arrebatamento existe um novo corpo também? Sim, a Bíblia fala isso, ele diz isso, né, que eu não li. Se você quiser, irmão, leia um capítulo inteiro, faça uma lição de casa, lá ele vai falar sobre isso. Porque os vivos que ficaram, à medida que eles subiram, já foram receber um novo corpo. Novo corpo. Só que os mortos em Cristo vão ter prioridade. Os que morreram têm prioridade. Depois os vivos que ficarem também encontrarão juntos, todos no novo corpo. Certo? Amém, amados? Ô, pastor. Alguma pergunta? Eu vou falar um pouquinho Fala aí, do que irmã. aconteceu semana passada comigo. Tem um microfone aqui, irmã, aqui. Põe mais na boca. Fala aí, irmã. Então, lá só estou eu e a minha sobrinha. Tento trazê-la para a igreja, mas não consigo ainda. Não consegui. Quando estiver pronta para ela ver. Então, o que aconteceu essa semana? Eu me senti assim... sabe quando a gente está num paredão e recebe tudo contra a igreja, porque eu convido ela para vir na igreja, ela não quer vir. E me chamou muita atenção a hora que eu
fui conversar com ela, assim como eu estou conversando aqui. E ela virou para mim e falou, você é um... né? Você é uma... Você é um diabo, assim, sabe? Você é um Satanás. Assim, falou para mim. Eu parei, porque eu já estava entrando na minha casa. Eu parei, fiquei assim olhando para ela, deu uma vontade de, sabe, de brigar, que eu não sou isso. Os cachorros lá. Mas eu fiquei quieta. E ela voltou de novo, porque acho que queria briga, né? E eu fiquei olhando assim para ela, ela repetiu de novo. Você é Satanás. Você é Satanás. Assim para mim, sabe? Me deu vontade de repreendê-la, mas eu, na verdade, não era ela. Era né, quem estava usando ela. Eu fiquei bem séria. E ela de novo. Eu falei, eu vou entrar na minha casa, vou dobrar meu joelho e vou orar. Pensei nisso. E fiquei, mas isso ficou. Ela queria que eu brigasse com ela, sabe? Sim. E eu entrei, fiquei quieta, falei, eu não sou mesmo, eu não sou, eu sou de Deus. Entrei na minha casa e fiquei quieta. Aí, ficou, passou. Aí, essa semana, isso foi na semana passada, nessa semana que passou, ela entrou e começou a conversar comigo, não falei mais nada sobre o que aconteceu, nem nada, sabe? Aí ela veio conversar comigo, tudo. Aí, dentro daquela conversa, ela pediu perdão para mim. Amém. Perdão. Amém. Reconheceu. Né? Eu falei, tá vendo, se eu fosse brigar com ela, que ela era queria, isso que ela que queria ele discutir. Queria né? fazer você entrar na carne para retrucar, para responder. Então, muitas vezes, o silêncio fala tudo, né? Eu falei, eu não sou. Mamãe, tem que saber a hora de falar e a hora de calar. A minha sabedoria é essa. Então, aí eu agradeço a Deus e estou dando esse testemunho, porque muitas vezes, só de falar que a gente dá vontade de ir lá e falar que não, aquela coisa toda, né? Vale então, o silêncio, ele fala tudo, né? Dá para a irmã aqui o telefone, para a gente terminar aqui. Já. A palavra diz que muitos se apostatarão da fé, né? Então, assim, se eles vão se afastar da fé, então a gente crê que eles conhecem essa fé que a gente adota hoje. Então, essas pessoas que vão se apostatar e que estão se apostatando, elas vão perder a salvação? Minha filha, não é problema de perder, que nunca tiveram. Então, aí entra nesse coisa, filha, nesse item que o senhor falou, não é né? porque a pessoa está na igreja. Se eles afastarem, é porque nunca foram. Porque, primeiro, como é que você sabe que a pessoa crê realmente na fé genuína? Você não tem como saber disso. Entendeu? Você não tem. Como é que eu sei? Não sei. Agora, apostasia é outra coisa. Apostasia é quem abandona conscientemente a fé. Apostasia, minha filha, no final dos tempos é apostasia. Vão largar a igreja, vão ficar longe e vão ser contra. É, porque fala que é divorciar, né, de Deus. Vão ser contra. Então, aí esses, agora, eles... porque assim, muita gente dentro da igreja que não entendeu a obra ainda. Ele é apenas uma pessoa religiosa. Sabe o que é uma pessoa religiosa? Aí o que tem que fazer? Aí eu tenho que ir na igreja, nos dias de culto, eu vou lá, ouço a palavra, né, dou meu dízimo ou não, e volto para minha casa. E é só isso. Peraí. Se não houve mudança, se não houve transformação de coração, você já pensa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Né? Entendeu? Pastor, porque a apostasia porque fala que aqueles... Todos quantos Deus deu na mão de Jesus, Ele vai resgatar, nem que seja no último dia, né? Então, fala que Ele vai resgatar. Então, assim, esses que vão se apostatar, eles podem vir também, porque o Senhor vai chamar, não? Apostasia já apostasia não. Apostasia, pode esquecer. Se você encontrar um crente que eu já conheci gente assim, crente que largou a igreja e não foi ser outras religiões aí estranhas aí, se perdeu e... o afastamento por alguns motivos, mas geralmente o afastamento, a pessoa volta se ela teve conhecimento. Esfria, né? Se tivesse conhecimento. Mas tem gente que, minha filha, que não volta nunca mais. Então, morre longe de Deus, no pecado, morre no pecado, já era. Né? Ok, irmãos?